nosso programa hoje está imperdível. O tema é autismo e nós vamos conversar com uma mãe de um filho que tem 23 anos e hoje é atleta profissional, um orgulho para a Bahia e para o Brasil, e com uma pedagoga que também vai falar sobre o papel da escola. E hoje o nosso bate-papo começa com Marleide Nogueira, que é mãe do Igor. Isso. Igor Nogueira ficou famoso no Brasil inteiro, né, Marleide? Sim, exatamente, a ponto de eu me tornar a mãe do Igor. É. Me Você não é mais... assim, não sou mais Marleide. Você não é mais Marleide, né? Não. Agora você é mãe do Igor, mas é bom também, né? Uma maravilha. Vamos começar bem de quando ele era criança, a gente comentar um pouquinho como é que você descobriu, como é que foi os primeiros 3 anos, como é que você percebeu, como é que foi? Na verdade, foi aos 2, 3 anos que a gente começou a perceber que tinha alguma coisa diferente com o Igor, porque ele não respondia a estímulos, era dado a ficar isolado, né? Não brincava com outras crianças. Tinha alguns gestos repetitivos, um pouquinho intensos, né? E aquilo nos chamou a atenção aos 3 anos de idade, que tinha alguma coisa de diferente no Igor. E a partir dali a gente iniciou uma batalha. Eu nunca assim imaginei que seria uma batalha tão árdua para a gente descobrir e entender o que é que ele tinha. Hoje ele tem 23 anos, 23 então isso tem 20 anos, né? O diagnóstico foi bem... Exatamente, estou falando de autismo há muitos anos anos atrás, né? Embora seja uma menina, é mãe de um jovem de 23 anos, né? Era inexperiente e lidar com essa questão do autismo foi bastante difícil, porque não se falava em autismo como se fala hoje, né? Sim. Graças a Deus, né, que tem esses espaços que dá essa oportunidade de falarmos a respeito do autismo. Então, do terceiro ano dele até o 7º, você ficou aí durante 4 anos. Uma batalha de 4 anos. E como é que foi essa batalha? Vieram vários diagnósticos de vários profissionais e que a gente percebia que Igor não se encaixava naquilo e dava uma agonia, porque a gente queria entender o que ele tinha para a partir dali a gente construir o nosso caminho na tentativa de ajudá-lo. Né, de como tentar transformar, reescrever a história de Igor naquele sentido. Mas o diagnóstico mesmo só veio aos 7 anos de idade. Ele frequentou a escolinha dos 3 anos até o 7º e nessa batalha concomitante. E frequentou a escolinha e com bastante dificuldade, porque ele não interagia socialmente. Tinha um comportamento diferente e que infelizmente as pessoas não entendiam, né? Até hoje ainda não entende, tem dificuldade de olhar o diferente, né, de uma forma natural, né, normal, e termina rotulando. Então o Igor, nesse processo, recebeu muitos rótulos. Foi extremamente difícil, a discriminação, o preconceito, foi marcante na nossa história. Das outras crianças também, imagino. Inclusive das outras crianças. Era excluído de todas as brincadeiras. E eu falo em 2013 que ele chegou a concluir, ele concluiu o ensino médio, não. Ele concluiu em 2016. Sim. Mas em 2013 ele passou por um processo extremamente difícil, né, de bullying na escola. Que foi um momento que ele chegou ao ponto de ele chegar e pedir para sair. Dizer, minha mãe, eles são muito maus, eu não quero mais ir para aquela escola. E foi um momento desesperador para mim, da gente tentar trabalhar isso com ele, para ele dar continuidade. Mas foi muito difícil. Além das limitações que ele tinha nessa parte acadêmica, né, e que a gente tentava compreender e ajudá-lo dentro dessa limitação dele para ele poder dentro caminhar. Das possibilidades de vocês também, né? Exatamente. A gente encontrou um fator externo que foi o bullying, que dificultou bastante. Que dificultou tudo, né? Exato. Aí no 7º ano vocês receberam um diagnóstico. 7 anos recebemos um diagnóstico de autismo moderado e junto com o diagnóstico a gente recebeu a sentença de que ele não ia ler nem escrever e não teria capacidade de amarrar o cadastro do próprio sapato. Isso daí que foi difícil pra gente. E você lembra perfeitamente dessa frase, né? Que foi um médico quem disse, né? Foi um neuropediatra. Quando ele falou autismo moderado, veio aquele alívio. Poxa, é isso mesmo, se encaixou. Porque ele descreveu, né, como é que, quais são os sinais. Foi perfeito, o encaixe foi perfeito. E disse, nossa, é isso mesmo. Ele descreveu perfeitamente todo o comportamento do Igor. E aí aí sentenciou, né? Aí veio a sentença. Isso aí que nos derrubou. Passamos várias semanas, eu chorei bastante. Bastante, a ponto de pensar em não continuar. O que eu faço agora também, Eu fiquei totalmente perdida e sozinha. Né? Que hoje, como eu falei, falar de autismo há algum tempo atrás era muito difícil.
Hoje não. Então eu estava sozinha, imatura, nova, sem saber o que fazer. Mas dentro dessa inexperiência, algo, eu chamo uma força maior, não sei, nos conduziu de uma forma muito bacana. Eu desenvolvi um método de alfabetização para o Igor e que deu certo. Foi uma loucura minha, assim, mas que deu certo, porque eu entendi que eles absorvem a informação com muita facilidade. E essa informação, ela não é dissipada. Né? Então você pode falar algo para ele, pode passar anos, eles não conseguem, eles não dissipam essa informação, fica guardadinha ali. Guardam ali. E aí eu desenvolvi o conteúdo acadêmico de uma forma que ele pudesse absorver. Nossa, não foi fácil, foi extremamente difícil, porque eu peguei 2 características, que foi a repetição e a memorização. E que deu super certo. Depois de 2 anos de muito choro e de insistir, de persistir, porque teve momentos que eu fui pro quarto chorar. Dizer, olha, não dá certo, realmente, Igor, não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever. Aí depois, quando eu voltava pra mesa, ele tava lá com aquele olho, vamos começar de novo. E aí a gente começava e... Tudo de novo, né? 2 anos nessa batalha, que eu até hoje não compreendo como foi que eu consegui insistir nisso. Mas que quando ele começou a apresentar... É a intuição, né? Às vezes é a experiência materna, a vontade de ajudar, o amor. Eu acredito nisso. Nesse sexto sentido, assim, da mãe. Algo que a mãe sente, que acredita. Se apega naquela porque intuição. Porque não tem outra explicação, né? E quando ele começou a apresentar a resposta, aí ninguém segurou. Aí vai encorajando mais. E aí foi dado uma transformação para a vida dele, a partir de quando? Quando ele entrou no esporte? Exatamente. E agora o nosso bate-papo é com Mariana Lopes, que é pedagoga, né, Mari? Mais de 10 anos já, né, nessa missão, já virou uma missão, um propósito, né, que é sobre a inclusão mesmo dessas crianças que têm autismo ou que têm outras limitações ou que têm outros diagnósticos, ou só crianças com autismo. Na verdade, eu trabalho de uma forma geral, né, com o público-alvo da educação especial, que a gente chama, que são todos os alunos, né, que têm autismo, que têm as deficiências e que têm superdotação e outras habilidades. Então, já entrei, na verdade, para fazer pedagogia pensando em trabalhar com esse público. E aí fez toda a formação, porque virou missão de vida, né? Aí eu terminei a graduação, fiz 2 especializações na área, em neuropsicologia e educação inclusiva, e finalizei o mestrado agora em educação especial. E teve uma história que impactou muito você, né? Que virou seu estudo de caso, que foi, na verdade, uma grande proposta que vocês fizeram, e esse aluno se desenvolveu de uma forma... Conta aí, como é que foi isso? Exatamente. Na verdade, como eu falei, eu já tinha escolhido a pedagogia para trabalhar com inclusão, mas eu tive certeza mesmo, né, no final da minha graduação, que era o estágio, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com um aluno com síndrome do X frágil, né, onde ele tinha algumas experiências negativas antes da gente chegar, e junto com a professora, eu era estagiária e auxiliar, a gente conseguiu, né, fazer um trabalho bem interessante, ele se desenvolveu bastante. Então isso mostrou pra gente que a questão da limitação e da dificuldade do aluno não é uma questão individual, o problema da aprendizagem não está nele, e sim nas possibilidades e oportunidades que a gente pode dar para o aluno se desenvolver. Então a partir daí virou propósito, os temas das minhas palestras, e aí eu continuei seguindo. Porque o que acontecia antes? Era uma coisa tradicional para uma pessoa que tem uma limitação, é isso? E aí de repente você rompe essa coisa tradicional propondo e proporcionando outras possibilidades. Conta aí mais um pouquinho dessa parte. Na verdade é o seguinte, eu acredito que primeiro você tem que acolher esse aluno, né, perceber ele como um aluno, como um sujeito aprendiz, acreditar nesse aluno e dar as possibilidades e oportunidades, acreditando na possibilidade de desenvolvimento. Então isso está muito ligado à questão da aprendizagem. Você pode ter o conhecimento técnico, mas se você não acreditar naquela criança, ela não vai conseguir se desenvolver, né? Então a gente acreditou nele, a gente buscou, a gente foi em cima das habilidades, das competências, e não no foco do que ele não sabia, e sim no que ele consegue dar, no que ele consegue, no interesse ele consegue dele. Render, né? Exatamente. Então a gente chama até das janelas. Então a gente ia descobrindo quais eram as janelas dele, quais eram os interesses e as habilidades, e a partir daí a gente ia puxando para a aprendizagem, e deu muito certo, né? Lógico que com a equipe, com todo um estudo, e a gente pensando no planejamento educacional que ele pudesse dar conta, né? Então a gente não exigia o que a gente via que ele não poderia dar. Isso é a grande questão do processo da inclusão, né? A gente não pode ficar tentando pedir aquilo que o aluno não pode dar. Então a gente tem que pensar em metas, né? O que é que ele pode avançar, e sempre estar desafiando ele e avaliando dentro das suas possibilidades. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já.
E no Toques de Mãe, toda semana, como você já sabe, a gente aborda sempre uma carreira para você mãe, para você pai, você que está na família aí do outro lado assistindo nosso programa, pensar também na vida profissional. É o quadro Carreira e Sucesso. E o quadro Carreira e Sucesso está de cara nova e eu vim pessoalmente conversar com um especialista da área e o curso da vez hoje é Educação Física. E eu vou conversar com o professor Ricardo Leone. Tudo bom, professor? Bom dia, Viviane. Tudo ótimo. E contigo, tudo bem? Ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Me conta sobre as competências que esse curso desenvolve. Bom, os profissionais de Educação Física, eles saem graduados, preparados para o mercado de trabalho, para prescrever e fazer com que o seu cliente execute atividades físicas diversas. Então, eles atuam basicamente na prescrição e supervisionamento da execução do exercício físico, seja ele em ambiente escolar, seja ele em ambiente de academias ou de centros de saúde diversos, como clínicas ou postos de saúde. E quanto ao perfil do mercado, o que o mercado exige? Olha, hoje, não só apenas na educação física, eu diria que é uma exigência para todas as áreas do mercado, que o profissional esteja em constante mutação. Então, que se adeque às necessidades do mercado, que se atualize, que essa atualização seja constante, diária, semanal, mensal, anual, porque aquele profissional que se não se adequar às necessidades e realidades do mercado atual, acaba ficando estagnado e para trás. E sobre esse mercado, como é que tá? Tem muita oportunidade? Está aquecido? Olha, na área de educação física ainda há muita oportunidade, sim. Nosso curso é um curso muito amplo. Nós atingimos desde as escolas, no ensino básico, no ensino médio fundamental, até a área de saúde, no curso de bacharelado, através das academias, das clínicas, dos centros esportivos, dos postos de saúde em família. Existem possibilidades de concursos nas mais diversas áreas, atingindo grandes centros hospitalares nacionais, como, por exemplo, o Sara Kubitschek, postos de saúde em família e também Prefeitura, Estado, através de concursos públicos para a rede municipal e estadual de ensino. Muito bom, recado dado. E se a sua profissão escolhida for Educação Física, tem aqui o site da Unirb para você acessar e se informar mais um pouquinho, o telefone de contato e qualquer dúvida mais importante que você queira tratar, pode procurar o professor Ricardo Leone, né, professor? Obrigado, Viviane. Aqueles que quiserem nos contatar, só procurar a coordenação aqui do curso de Educação Física, estaremos prontos para recebê-los e sanar quaisquer dúvidas que tenham. Bom dia, Viviane. Obrigado. Obrigada, valeu. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. Em 2016, ele concluiu o ensino médio, que foi assim um dos momentos incríveis da nossa vida, que a gente contrariou aquela sentença inicial, ele concluiu o ensino médio, ele já sabe o que vai fazer na faculdade, que é Educação Física. Sim. Então, assim, foi uma vitória fenomenal. E aí, ele já estava fazendo esporte que nos foi apresentado pelo professor Marcelo Vidal em 2013. E a gente conheceu o professor Marcelo Vidal porque entramos na academia no intuito mais da questão de saúde, que o colesterol lá de casa de todo mundo deu alto. E o médico falou, toma remédio ou faz uma atividade física. Eu falei, eu não vou dar medicação aí, vamos entrar na academia. E Igor era muito dependente naquele período. E a questão aquele equipamento, né, da esteira, ele tinha dificuldade na coordenação motora. Eu falei, nossa, eu não sei como é que a gente vai trabalhar isso. Então, eu acompanhei, né, pra gente ter todo esse cuidado. Foi quando a gente conheceu o professor Marcelo Vidal, que foi assim um anjo em nossas vidas. E que um mês depois de estarmos lá na academia, ele fez esse convite, esse bendito convite, que eu achei loucura, porque ele tinha aversão ao toque e jiu-jitsu, contato físico. É uma experiência de total contato, né? Então, quando ele fez esse convite, eu achei loucura. Não vai dar certo, né? Não vai. Esse negócio não vai dar certo, esse homem é maluco. E aí ele ficou insistindo por muitas vezes. Toda vez que a gente ia pra academia, ele estava lá. E eu já estava tendo aversão a ele. E eu dizia, meu Deus, eu vou encontrar aquele homem chato com esse convite e tal. Aí eu peguei e comecei com meu esposo, vamos fazer o seguinte, se você entrar, porque esse negócio de jiu-jitsu é muito contato, o Igor pode se machucar alguém, não sei como é que ele vai reagir, essa questão de muito tocar nele. Então, tu entra e vê como vai ser esse negócio, se vai dar certo ou não. E aí eu nem quis ver os treinamentos. Mas depois de 3 meses que ele entrou no jiu-jitsu, eu comecei a ver as respostas em casa. Foco, atenção, concentração, nossa, que coisa coordenação incrível. motora.
E quando eu fui conversar com ele, foi isso assim que me tocou bastante. Ele olhou nos meus olhos, coisa que ele nunca fez na vida. Isso Deus, o papel do esporte, né? Que coisa é de arrepiar, né? Aí eu disse, rapaz, foi depois desse negócio de jiu-jitsu, eu preciso conhecer de perto. Aí quando eu fui em um dos treinos dele, eu vi a coisa mais linda da minha vida, que foi o jiu-jitsu confrontando os sintomas do autismo. Nossa Ali mudou Senhora. nossa vida, não só a vida do Igor, transformou a vida da nossa família. Tivemos a oportunidade de reescrever a nossa história. Ai, que coisa perfeita. Foi maravilhoso. E passou a ser um tratamento para ele. Sim. Onde deu muito certo com o Igor. E eu nunca imaginei que de um tratamento pudesse vir, se tornou uma missão, um propósito de vida, né? Uma carreira para ele, carreira profissional. Hoje ele é atleta profissional. E a família já sabia que ele tinha esse diagnóstico de autismo. Ele tinha, na verdade, a síndrome do X frágil, que o autismo é como comorbidade. Sim. Então ele apresentava diversas características que tinham, né, presentes no autismo, por exemplo. Sabe por que eu perguntei isso? Porque assim, se a família informa a escola que a criança tem alguma limitação ou alguma doença, aí eu acho que a escola tem um papel, né, de poder suprir ou de fazer, na verdade, o papel dela. O papel da escola é muito importante, né? Sim. Mas se a família não sabe, a escola é possível detectar, é possível, e chama a família, como é que funciona isso? Na verdade, é essencial quando já se tem, né, o diagnóstico, o que é que a criança tem, porque isso ajuda bastante no trabalho. Sim. Só que quando a criança ainda não tem, geralmente um dos maiores índices de... Não é nem a identificação em si, mas são assim sinais que a gente chama, né? É na escola, é o professor que percebe. É o professor que percebe, então, né? quando você vê que algo está, né, não está dentro do desenvolvimento normal, tem chamado a atenção, a orientação é que faça esse encaminhamento, que converse com a família, lógico que de uma forma adequada, né? Então chama a família, orienta e vai buscar ajuda o quanto antes. Porque às vezes a gente percebe e fica, eu não sei, ou não é, né? Independente disso, se tem alguma coisa que chama a atenção, a ideia é que você solicite a família, converse, vá saber a história dessa família, o porquê, como é esse ritmo em casa. Né? Então a gente não pode passar despercebido com alguns sinais que a criança tem. Então, quanto antes a gente, né, identificar alguma questão, importante para a gente ter um bom prognóstico e um trabalho na escola. E no próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já. E no Toques de Mãe, toda semana, a gente fala de um vídeo, destaca uma playlist, fala sobre as nossas redes sociais, né? Porque nós estamos em qualquer momento que você preferir. O nosso programa na Band é todo sábado, 7h30 da manhã, mas você assiste aos nossos programas e aos nossos vídeos na hora que você quiser. Basta acessar o YouTube, Toques de Mãe, assim mesmo no plural, Toques, e acessa as playlists. A playlist é uma forma, como eu já expliquei diversas vezes, que é uma forma da gente organizar os nossos conteúdos e você encontrar aquilo que mais te interessa. Nessa semana que a gente fala sobre autismo e conta uma história linda de superação, eu vou escolher um vídeo para você ver um pedacinho que é da playlist O que nos ensinam sobre. É um vídeo do ator Flávio Silvino, onde eu comparo a história dele e falo de superação. Roda um pedacinho, produção. E Flávio, para mim, é uma pessoa muito importante. Para falar de superação, eu não poderia falar de outra pessoa senão dele, né? Superar. O que é superar? É você dar a volta por cima, aceitando condições que a vida às vezes impõe e que você não tem condições de mudar. Gostaram desse pedacinho? Então, vai lá no nosso canal, dá um like, se inscreve e participa das nossas redes sociais compartilhando. Compartilhar nunca é demais. A criança, então, ela tem que ser incluída em uma sala com outras crianças
que não tenham esse diagnóstico também, e ela vai ser tratada de uma maneira a perceber as peculiaridades, as especificidades do que ela precisa, né? Isso é o que é preconizado como ideal. Exatamente. Né? Agora, na escola, essa criança, ela também pode sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de violência verbal, simbólica, psicológica, que é o que a gente entende hoje como bullying. Como é que a escola lida com essa questão? Na verdade, o que tem a ver com preconceito, né, a gente ainda percebe como uma coisa muito forte, que na verdade é muito mais dos adultos do que das crianças. Né? Então as crianças procuram ajudar, as crianças se envolvem, mas a gente ainda tem muito problema com os pais dos colegas, né? Às vezes até com os próprios funcionários, os próprios profissionais. Então a gente orienta que isso seja trabalhado. Né? Então, por exemplo, a gente faz uns trabalhos nas escolas que a gente trabalha a diversidade com os alunos, a diferença. Então muitas vezes existe uma questão equivocada de que a inclusão veio para mostrar que todo mundo é igual. Só que a verdade não é essa, a verdade é que todo mundo é diferente. Exatamente. Né? Então é isso que a gente trabalha com as crianças. Desde os 2 anos de idade é possível trabalhar isso. Né? Que cada um tem um jeito, cada um tem sua especificidade. E isso termina contagiando a todos, inclusive os pais em casa. Então a gente orienta, infelizmente ainda é necessário fazer esse tipo de trabalho. Né? De trabalhar a diversidade, que todo mundo é diferente, que cada um aprende de uma forma. E isso a gente vai trabalhando um respeito, né, dentro com todos os alunos, e a gente leva uma coisa muito importante, que é o privilégio de conviver com a diversidade. Que hoje em dia os adultos muitas vezes têm um preconceito porque não teve a convivência, não conhece, falta de informação. E a gente estimulando essa inclusão desde pequeno, com certeza vão ser adultos diferentes. Né? Essa questão do preconceito vai ser muito menor, talvez nem exista daqui a alguns anos, né, com esse trabalho. Obrigada, viu, Mariana? Que coisa maravilhosa que você trouxe pra gente, que compartilhar muito profundo, muito importante. Muito obrigada, viu? Obrigada. Toque de Mulher agradece, te convida para outras vezes e eu te espero aqui em outros momentos, tá? Tá certo, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Conta a história do Igor como profissional. O Igor já participou de diversos programas de TV, em diversas emissoras. Né? O encontro com Fátima Bernardes na TV Bahia, na Band, tudo quanto... Com o Jornal Hoje. Esporte Espetacular. Que inclusive, Minotauro esteve aqui em Salvador. De uma das gravações lá no nosso projeto. Fizeram essa surpresa para o Igor. Foi algo assim inacreditável, porque ele adora o Minotauro. Ai, que coisa então incrível. A história de superação do Igor repercutiu bastante e foi de uma forma muito natural, a gente não esperava isso. Igor, em 2016, ele entrou para a história do esporte baiano como primeiro atleta autista a participar de competições e a medalhar. E não é na categoria especial, é de igual para igual. De igual para igual. Muitos nem sabiam que ele era autista, ele chegava lá e fazia direitinho, né? O papel dele, né? Ele parecendo que ia pro treino, ele não tinha essa questão de adrenalina, ele é muito tranquilo. Ele vai para uma competição parecendo que ele vai para um treino, tranquilo. Pra e lá ele é tranquilo. Então, assim, foi um dos momentos muito marcantes da nossa vida, porque a gente não imaginava essa questão da competição. Também foi um convite do professor Marcelo Vidal. Sim, nossa, um anjo E quando mesmo. eu falei assim, gente, isso é loucura. Você falou isso há algum tempo atrás. Melhor confiar em mim, né? Foi. E aí, foi como atleta, ele se destacou bastante, medalhou, foi um dos primeiros... Foi o primeiro atleta autista a medalhar, né? A subir em um pódio, foi uma emoção assim incrível. Surreal, indescritível, deve ser. E daí vieram depois as competições internacionais. Me conte, viajaram, Uma né? das maiores federações de jiu-jitsu do mundo, que é a Federação dos Emirados Árabes Unidos. E a primeira competição internacional do Igor foi no Rio de Janeiro, no Grand Slam. Você devia estar nervosa, mas ele Muito. tranquilo, né? Não, Calma, tranquilão. Que coisa incrível. Super curtindo a viagem. Ele ia pra competição, mas é minha mãe, mas nós vamos conhecer a cidade, né? Eu disse, Igor, você tem que focar na competição. Ele, mas a gente precisa conhecer o Rio. Eu disse, tá bom, vamos ver se vai dar tempo. E ele Que barato, eu foi preciso medalha conhecer de o Igor, ouro. gente. Foi medalha de ouro no Grand Slam. Depois veio Guarapari, ali no Espírito Santo. Ele foi medalha de prata. Na verdade, foram 3 etapas da Federação dos Emirados Árabes Unidos aqui no Brasil. Igor participou de 2. E a que ele mais pontuou foi o Grand Slam, onde ele deu uma subida no ranking. E aí a gente recebeu uma notícia bacana de que ele foi classificado para o Mundial. Lá em Abu Dhabi. E as redes sociais do Igor? Ai, gente, ele adora, eu fico monitorando, né? Sim, porque, claro, tem que acompanhar, né? Porque ele tem o dele. É que eu Igor deixo ele Nogueira, muito- né? No Instagram, tem isso, Face. que eu deixo ele Que as pessoas vão muito- querer procurar mais e mais, né? Que eu deixo ele muito à vontade para ele colocar da forma
como ele quer. Como ele quer. Né? E ele às vezes coloca várias fotos, às vezes fotos de anos atrás. Aí a pessoa, mas aí você tá no Rio? Não, o Igor acabou de postar uma foto, gente, é de muito tempo. E a gente não pode deixar de falar também dos projetos sociais, né? Sim. Como transformou sua vida, né? Essa história Nossa, toda. foi. E aí, conta desses centros, são 3 lugares, né? Em 3 bairros. Conta pra gente. Através da equipe Fosse Honra, que também, assim, a equipe do professor Marcelo Vidal, foi aí que a gente conheceu outros senseis, como o sensei Paulo Augusto, que ele que coordena toda a equipe Fosse Honra. A gente sempre fala assim, a gente viveu, a nossa trajetória foi tão difícil, de exclusão, de rótulos, de não aceitação, e de repente a gente encontrou pessoas que nos acolheram, que aceitaram o Igor do jeito que ele é, né? E a equipe Fosse Honra, eu me emociono muito quando eu falo isso. Desculpa. A gente não ia viver nada disso na carreira profissional de Igor, se não fosse por eles, né? O Igor teve a oportunidade, ele agarrou com unhas e dentes. A gente fala isso. O sujeito, ele precisa de uma oportunidade, independente de ser autista. Independente de ser autista, independente da Exato. limitação que possa vir a ter esse ser humano. Precisa de estímulo, Exatamente. de apoio, né? Que a gente pode vencer circunstâncias, desafios e limitações. O ser humano é muito potente, o ser humano é muito grandioso. A gente precisa dar a mão e olhar com acolhimento. E dar todas as possibilidades para ele se desenvolver e desenvolve. Essa história mostra isso, né? Verdade. Então, assim, as medalhas que Igor conquistou no decorrer da vida dele, principalmente essas 2 que são as mais importantes da carreira dele, não é do Igor. É da equipe, é de todos aqueles que contribuíram, daqueles que todos acreditaram no Igor. Isso é uma missão. A gente recebe muitas mensagens de mães que estão botando o filho no esporte, judô, natação. Como é transformador isso, né? Muito. Tem o Max de Manaus, que a gente viu a reportagem dele pela TV, e aí eu chamei Igor, que interessante, é a mesma história que você, cara, no jiu-jitsu. E aí depois eu conheci a mãe do Max, a Rosane, que fez assim, Marlene, o Max entrou no jiu-jitsu porque a gente viu uma reportagem do Igor, eu tenho que te agradecer pelo que vocês fizeram com minha casa. Então, nossa, assim, que lindo. Sabe, é uma missão, o que a gente viveu, tudo teve um propósito. Isso é a grande mensagem para as mães, né? Olhar com atenção, vale a pena acreditar. E insistir. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, de se entregar tanto para essa história, porque com certeza ela vai ser transformadora para a vida de muita gente, ainda mais. E esse recado a gente vai multiplicar para o mundo. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe muito vocês, viu? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E no programa de hoje, nós conhecemos uma história fantástica de superação, uma mãe com um filho com autismo, e a gente conseguiu passar informação, compartilhar uma história linda de que toda família que tem uma história de autismo, o diagnóstico de autismo, não entenda como uma sentença. Entenda como uma nova forma de olhar a própria vida e ressignificar essa relação com essa criança, com esse filho, que precisa de um pouquinho mais de estímulos, mas como toda criança, quando bem assistido, quando bem cuidado, pode chegar a resultados impressionantes. O nosso programa fica por aqui, o nosso encontro é todo sábado, 7h30 da manhã na Band, mas a gente também está nas nossas redes sociais que você pode acessar, compartilhar. E dar o like lá no YouTube, acessar o Zap da gente, mandar fotos, sugestões de tema. Como é Salvador, é 719-9659-6232. Acompanhe a gente também no Instagram, a gente coloca muitas informações sobre o nosso projeto Toques de Mãe. Eu fico por aqui, um grande beijo e até lá!